Boa segunda. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Estamos de pé. Estamos de pé. Mais uma semaninha. Graças a Deus. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Muitíssimo. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Cremos em Jesus, nação santa. Temos crido. Somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Aê, segundo, bebê. Estamos de pé. Estamos de pé. Firme na rocha. Coliseu. Essa aí é pra você botar na segunda-feira. É pra você começar o seu dia louvando. Espera até 10 horas da manhã. Tá? Não bota agora não, senão você vai acordar de novo. Vai estar 5 horas, alguém vai te xingar, certamente. É isso aí, essa É isso música aí. diz tudo sobre o nosso tema de hoje. Exatamente. Vivemos sob pressão todos os dias, não é mesmo? A vida é uma panela de pressão constante. A gente vive na É pressão. verdade. A gente nasce na pressão, né? A gente nasce na pressão. Se a gente observar desde que a gente sai ali pelo, né? A gente é forçado a chorar. Forçado a chorar, inclusive, porque se a gente não chorar, não há vida, né? Não é assim que o médico faz, dá aquela batidinha e o bebê começa a chorar e aí assim dá o start ali da sua vida no mundo real, né? E a palavra de hoje, a oração de hoje, na realidade, ela fala sobre os dias atuais, né? Principalmente. A gente vive nessa panela de pressão o tempo inteiro. E é engraçado que a pressão ela é meio que a sociedade como um todo, né? Família, sociedade, não sociedade Brasil, tô falando como nós vivemos. Se a gente é solteiro, família, os amigos, e aí, cara, quando você vai namorar? Depois, quando você namora, e aí, quando você vai noivar? E aí, quando você vai noivar, fala, Tiagão, É, Thiago, acordou cedo hoje. boa semana, irmão, boa semana. E aí, Estamos de pé. estamos de pé. E aí, quando você casa, a família fala, e aí, quando vai vir o primeiro filho? Aí você fala, pô, agora a pressão vai acabar, né? Só na pressão. Aí daqui a pouco, quando você tem o primeiro filho, passa um tempinho, e aí, quando vai vir o segundo? Você tem o segundo, quando vai vir o terceiro. E assim não para. Olha, Não. aqui a gente ainda não parou, né? Tem É. gente que ainda pergunta, não vai vir o quarto? A gente tem 3, e a pessoa tá pensando, e aí, vai vir o quarto? Jesus. Que assim seja. Então vivemos a nossa vida, né, sempre na pressão. E a gente separou aqui um pedaço, uma parte da palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 8. É Paulo dizendo para a igreja de Coríntios, tá? Ele fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E logo no versículo 13, fala assim: está escrito, criei, por isso falei. É por isso que nós estamos aqui. Nós temos crido
E, portanto, acima das pressões desse mundo, Somos testemunhas. nós temos testemunhas vivas dessa palavra. E temos caminhado diariamente, temos aprendido diariamente Pra falar, né? para falar, porque a palavra é viva. Se ela fala, crie, por isso falei, então, meus irmãos, vamos falar, vamos propagar aquilo que está dentro de nós, que está sobre nós, que é a luz de Jesus, né? É a luz do Lembrando mundo. que a gente falou numa live, eu não lembro quando, mas que nós não somos chamados a sermos pregadores, né? Não. Nós somos chamados a ser testemunhas. Testemunhas de fé. Então, onde você puder, da maneira que você puder, seja testemunha Seja de Cristo. testemunha. Que é para isso que você, o teu propósito de vida é glorificar o nome do Senhor, né? E ser testemunhas do nome dele. A gente até fala aqui em casa bastante, Mesmo sob pressão. mesmo a pressão, porque a pressão ela nunca vai acabar. Esteja certo disso. Mesmo que você fale assim, não, eu vou, quando eu estiver bem financeiramente, a pressão vai acabar. Pode ser que a sua pressão financeira acabe, mas aí vai haver outra pressão. Alguma coisa você vai ser pressionado, esmagado, assim como Jesus foi. E é uma referência, né? E os dias vão passando e a pressão vai continuando. Se Exatamente. você esperar servir a Deus ou ser testemunha No momento que estiver tranquilo, no momento que você estiver em paz, meu irmão, você vai você passar até crer. batido nessa terra aqui sem ser testemunha de nada, porque, entendeu? E não foi para isso que você foi chamado. Exatamente. E a vida passa rápido, gente. A vida aqui, né? Nesse mundo ela é muito passageira, ela passa rápido. Eu vejo aí como referência da minha mãe, né, que fez 90 anos agora, dia 7 de agosto. A vida é muito rápida, muito rápida. Eu tô com 53, então eu vejo assim o quanto a vida correu, né? O quanto a vida é dinâmica. Então a pressão ela tem dois vieses, né? Ela tem a pressão, ela tem um lado bom que te faz impulsionar, ir para frente, você avançar, você expandir, você ser pressionado no bom sentido para que você não fique estagnado. Você vai crescer, né? Você vai crescer como pessoa, você vai crescer espiritualmente. Então isso te impulsiona para frente ao modo que você não consegue ficar parado. Aquilo ali vai te motivando ao ponto de você entender que cada dia, e isso tem muito a ver com o nosso encontro aqui, né, que o nosso propósito é exatamente único, é estarmos aqui, estarmos presentes falando da palavra de Deus, orarmos juntos e sermos testemunhas vivas dessa palavra, né? De alguma maneira, e nós temos recebido, graças a Deus, feedback de pessoas que através de alguma oração aqui tem sido impactado, né, genuinamente. Isso é que nos move. Essa é a pressão que nos move, né, no bom sentido. E existe a pressão negativa, que a gente sabe, aonde a própria sociedade pressiona a gente para determinados lugares. Exemplo, se você não mora numa boa casa, você não é bem sucedido. Se você não é casado, A né, pressão pelo padrão, né? do molde social. da sociedade, né? Padrão de vida. Você tem que ser sempre pressionado para ter o melhor emprego, para ter o melhor carro, Exato. né? A melhor viagem. Ou então para você ser socialmente significante, se você for crente, então você tem que sempre fazer o bem, você não pode errar nunca, Sim. você tem que ter a pressão para ser perfeito. Você não pode falhar. Não pode falhar nunca. Você Possível, tem que né, ser gente? um cristão perfeito. Se Possível. tiver um errinho, uma falha, cometer uma falha, você é crente aí, ó, tá Exato. vendo? Isso é uma pressão danada, Exato. né? A pressão recai sobre os nossos ombros como uma responsabilidade, e é por isso que, Pressão pelos nossos filhos. exato, e a pressão ela é diária, ela é constante. Mas Deus, né, como na sua palavra diz, Ele conhece as nossas fraquezas. E é por isso que nós já falamos aqui em outros encontros sobre o fato de você entender que nós somos fracos. Isso aí. Não há E, nenhuma gente, virtude em nós, gente. Não há nenhuma E virtude. mediante um quadro de pressão, caberia, né,
a nós 4 coisas: reconhecer a pressão, entregar que, né, o Senhor é responsável por carregar o nosso jugo, para carregar o nosso fardo. Ele é poderoso. Então, joga sobre ele o seu cansaço, né, a sua pressão. Fala com o seu pai que ele vai te ajudar. Exato. Pede força. Então, depois que você reconhece que está sob pressão, peça a força do Senhor. Resiliência para aguentar a pressão, porque o Espírito Santo é o nosso consolador, ele é o nosso mestre, ele nos sustenta, ele está ali do nosso lado. Então, Diariamente. ele segura o peso da pressão, né? Não deixa a gente sair explodindo igual uma panela. Transformar a pressão em crescimento, como o Jacques já falou, usa a pressão como um degrau. E assim, confiando, né, que a pressão nos leva também a sermos resilientes e termos esperança no futuro melhor. Então declara que em Cristo você não vai ser destruído, como diz a música, né? Abatidos, mas não derrotados, né? E tudo mais, pressionados, mas não desanimados. A gente fica imaginando a vida de Jesus, né? O próprio Deus, ele foi esmagado, ele foi transpassado, né? Ele foi moído. E até uma referência, né, sobre o azeite, né? O azeite. Azeitona. A oliveira, né? Que, na realidade, como ele foi moído, pressionado, amassado, né? E através dele fluiu, né? Água viva, ou seja, a vida como se estivesse saindo do Espírito Santo de Jesus. E é referência sobre a oliveira, né? Sobre o azeite. Por isso que se fala sobre o azeite, sobre nós, né? Sobre a nossa cabeça, sobre a unção, sobre a bênção sobre nós. Porque Jesus, ele foi exatamente amassado, ele foi moído. Assim, a prensa da oliveira serve para tirar o melhor azeite, né? Exatamente. O azeite, o óleo que ilumina. E depois a gente pode até falar sobre isso, porque tem uma pregação linda sobre isso, que falou muito no meu coração, que é da pastora Viviane Martinello. Mas, assim como a oliveira, a gente precisa ser pressionado, né, por Deus para ele retirar o melhor que há em nós. Né? O azeite ele é retirado na primeira prensa, porque existem várias prensas. Daí que vem a referência de que a vida inteira a gente vai ter pressão. Sim. A gente vai sofrer pressão a vida inteira. E a azeitona, ela vai passando por várias fases de pressão, né? E a primeira pressão é o que sai o melhor, é o que a gente tira o melhor dela, que é o azeite. Exato. Aí até a última pressão, que é lá pela 5ª, eu não lembro direito, a 7ª, não sei, que aí é que sai aqueles olhinhos que faz sabonete, né, aqueles olhinhos mais fracos. Mas assim, nós cremos que Deus é um Deus bom, Deus é maravilhoso, e a graça dele, a gente vive sobre a graça. O Thiago está aí com a gente hoje. Exato. Ele é surfista, a gente surfa na graça de Deus, né? Surfa nessa onda, né, Thiagão? Então, e como um oceano, às vezes a gente se mergulha e fica no oceano da graça. Então a gente crê sobre isso. Mas a gente não pode ser alheio ao que acontece ao nosso redor. Exatamente. Temos que ser realistas que na vida a gente passa por pressão. A gente não pode viver na bolha da graça, né? Isso é fantasioso. Então, assim, o Senhor mesmo falou pra gente que na vida a gente teria aflição. Então, o que a gente faz com isso? Mas Deus não é bom? E a gente acaba, né, entrando em crise. Sim. Mas, gente, Deus é especialista em extrair o bom do ruim. Então, quando a gente passa pela pressão, ele aproveita aquela prensa que a gente está passando e extrai o melhor de nós. Né? Seja ele uma luz, como o azeite, seja um óleo para a unção, né? Seja um motivo de alegria, um motivo de esperança e de crescimento. Aqui o Thiago está escrevendo, se não tiver pressão, tem algo errado. Exatamente, Thiagão. Thiago, se você cristão, segue a Cristo, busca Cristo, não está passando por algum tipinho de pressão, tem alguma coisa errada. Exato, e andar com Cristo, por muito contrário que se pensa e que se falam por aí, eu vou me batizar, aceitei Jesus e a minha vida agora vai ser um mar de rosa, sem pressão. Olha, a vida com Cristo é algo inimaginável,
imensurável, indescritível. Eu poderia ficar falando aqui diversas coisas, mas nós precisamos ser realistas dizendo que andar com Cristo é morrer para nós, para que Ele viva em nós. E deixar Ele viver em nós É duro, né? é duro, porque a gente é falho, a gente não aguenta a pressão do mundo. Muito difícil. Muitas das vezes a gente vai sucumbir, a gente vai cair, a gente vai chorar, a gente vai ficar ansioso. São inerentes até à nossa vontade. Por mais que entendamos que a gente precisa ser resiliente todos os dias, por mais que entendamos que Ele está conosco todos os dias, e exatamente esse é o ponto. Pedimos a Ele para que nos dê sabedoria, discernimento, para que Ele, somente Ele, é tudo sobre Ele, gente, não é nada sobre nós, porque em nós não há nenhuma capacidade que nos faça, assim como o Thiago é um excelente surfista, dentre outras coisas que ele faz, ser pai, ser marido, ser filho, ser empresário, mas ele tem que surfar na onda dele e não é fácil. A vida não é fácil. É bom lembrar também que barco que tem Jesus dentro passa por tempestade. Exatamente. A palavra diz que Jesus acalmou a tempestade. Exato. A palavra não diz que ele deixou de fazer a tempestade acontecer, porque ele é dono de todas as coisas. Perfeito. Ele é dono do universo. Então ele poderia falar assim, não deixa aquele meu barquinho, eu estou dentro dele, passar por tempestade. Não, o barco que tinha Jesus estava dormindo. Sim. Ele sabia que ele estava no controle de tudo, ele sempre está no controle de tudo, né? Mas assim, um barco que tem Jesus dentro também passa por tempestade. Então, fique de pé, Exato. Permaneça firme. Essa palavra de segunda-feira é pra gente nos animar, nos fortalecer para essa semana, sabe? E assim como nós, vários personagens bíblicos, né, passaram por pressão. Né? Um deles é Jó. A gente falou de Jó semana passada. Sim. Né? Jó perdeu a família, perdeu bens, perdeu saúde, tudo. perdeu filhos, saúde. perdeu tudo, absolutamente tudo, ficou zerado, entendeu? Mas ele não desistiu. E ele não murmurou, não blasfemou Lembrando mais uma vez contra Jesus. que Jó recuperou tudo em dobro. Em Deus dobro. restituiu tudo a Jó em dobro quando ele orou pelos seus amigos. Exatamente. Né? É um privilégio enorme, e a gente fala aqui sempre. Não sabemos, algumas pessoas já até perguntaram, mas vocês vão fazer até quando? Não sabemos. Na realidade, não cabe a nós, a eu e a Thaisa, dimensionarmos isso, porque isso aqui é um propósito que Deus colocou no nosso coração, através de oração, através de algumas da nossa jornada espiritual, e nós não sabemos, e a gente não está preocupado com isso. De fato, verdadeiramente não estamos. Apesar das pressões que nós vivemos, e não são poucas, e todo mundo passa por isso, não há nenhuma exclusividade em nós em falarmos isso, porque enquanto nós estamos falando exatamente essa frase aqui, tem pessoas nos hospitais, tem pessoas depressivas, tem pessoas precisando de uma cura que vai muito além da cura física, que é a cura sentimental, a cura emocional, que às vezes se torna muito pior do que a cura física, porque é algo que a pessoa nem às vezes percebe que está naquele estado. Mas Jesus, escute bem, é aquele que consegue extrair todo esse mal e transformar tudo em bem. Ele tira toda essa pressão que a sociedade, esse mundo, né? A palavra diz, o mundo jaz no maligno. Então, esse mundo, nós estamos nele, mas não pertencemos a ele. Sabemos que a nossa vida é com Cristo, é eterna. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, sejamos sal da terra, luz do mundo. Entendeu? Se temos crido nessa palavra, e essa palavra é viva, é verdadeira, nós precisamos propagar, nós precisamos falar, nós precisamos ser testemunhos e não pregadores. Nós precisamos falar do amor de Cristo, porque esse amor que nos tira essa pressão que é gigante. Por mais que muitas pessoas estejam sorrindo na internet, colocando fotos, vídeos maravilhosos lá na internet,
E a gente também faz isso. A gente se coloca em primeiro lugar primeiro, porque nós somos iguais, nós somos normais. A questão toda é como você enxerga a vida, é como você enxerga o seu dia. E é por isso que nós estamos aqui a partir das 5 horas da manhã. Porque o iniciar o dia é você priorizar o seu dia, para que você peça a Deus para que Ele esteja com você durante todo o seu dia, apesar das pressões que você vai sofrer sobre correria sobre o trabalho, correria sobre filhos, correria sobre qualquer outra coisa que você esteja passando nesse momento, né, amor? Então, a nossa oração de hoje, ela está sobre isso. Apesar de toda a pressão que é exercida sobre nós, e isso é inerente à nossa vontade, às vezes tem coisas que acaba acontecendo na nossa vida sem a gente pedir, né? A gente não pede para ter uma enfermidade, a gente não pede para ter uma falta de dinheiro, a gente não pede para ter uma discussão conjugal. Ou seja, todas essas pressões que são exercidas sobre a nossa vida são, às vezes inerentes à nossa vontade. A maioria das coisas são inerentes à nossa vontade. O que cabe a nós é termos a sabedoria e o entendimento que vem do alto, não vem de nós. A sabedoria vem de Deus sobre a nossa vida, para que a gente entenda que nós seremos sim esmagados, nós seremos sim moídos, mas, sobretudo, acima de tudo, existe um Deus, e é Jesus. Lá em Isaías 41:10, eu vou ler aqui, está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então essa é a palavra de Deus pra gente. Não temer, né? Inclusive tem 365 não temas na Bíblia. Um para cada dia. Um para cada dia. Então não temas, porque Deus é contigo, tá? Qualquer situação, qualquer pressão que você esteja passando, o Senhor é contigo. E nada da palavra é por acaso. A gente pensa assim, por que existe 365 não temas na Bíblia? Será que é por acaso? Claro que não. Ou Jesus já sabia, Deus sabia, falou, eu vou colocar lá na minha palavra. E a palavra, ela foi escrita, né, por cerca de 1500 anos. E aí, né, há uma questão literária sobre uma discussão científica, mas não é o caso aqui. Mas dizem que foi escrito por mais de 40 pessoas em tempos diferentes ao longo de 1500 anos. E a palavra, ela é única e verdadeira. Ela não é desconexa. Cada livro da palavra, ela fala sobre o mesmo objetivo e aponta para Jesus. Então, ela é perfeita. Então, a nossa oração de hoje é sobre isso. Não deixe, não permita e não se deixe abater pelas pressões desse mundo. Amém. Porque elas vão tentar jogar você para baixo. Não tem de ser perfeito. Não tem de ser perfeito, gente. Não há perfeição em nós. A gente não está aqui na Terra para ser perfeito. A gente vai errar. Exatamente. Entendeu? A gente vai falhar, a gente vai cair, mas permaneça de pé. Exato. Levante novamente, né? Tem uma palavra, eu não lembro onde, mas eu acho que é em Salmos, que diz que o justo, ele cai, sei lá, tantas vezes, mas levanta mais um. Exato. Entendeu? Então, Deus é contigo, Ele te sustenta com a sua destra fiel, Ele te fortalece, Ele deixa suas pernas firmes novamente. Exatamente. Entendeu? Então, permaneça fiel ao Senhor, seja resiliente com a sua pressão. Entenda que Deus é capaz de tirar o melhor, extrair o melhor azeite sob pressão. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Deus tem um plano. A gente já falou sobre isso também. Deus é o melhor arquiteto que existe. Ele tem um plano e ele é fiel para fazer com que a obra dele finalize em sua vida. Então, todos os dias, já falamos também, todos os dias da sua vida está na palma da mão do Senhor. Né? Ele tem, a palavra diz que ele tem todos os nossos dias escritos na palma da mão dele. Então relaxa, tenta descansar o máximo que você puder. Coloque esse hino, entendeu? Do Marcos Salles, é perfeito, né? E creia que Deus está no controle da sua vida. Sim. Em que Ele vai aliviar a sua pressão. Não estoure. Exato.
Permaneça firme. Permaneça Essa semana é essa, firme. para começarmos a semana Essa sob firme. pressão, essa é a palavra, entendeu? O Senhor é sua força, o Senhor te sustenta com a destra fiel. Exatamente. Você vai- Não, como a Thaisa falou, não tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito, você vai errar. Não sejamos perfeitos. A gente não está aqui na terra para ser perfeito, a gente está aqui para testemunhar sobre a perfeição que é Exatamente, Cristo. que é Cristo. Ele sim é perfeito, ele é poderoso, e é sobre isso que a gente vai orar hoje, para que nós, eu e Thaisa, e vocês que vão ouvir de alguma forma essa mensagem, possa ser tocado pela graça, pelo amor de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que vive em nós, Amém. e que possamos nos render a Ele e não à pressão desse mundo. A pressão desse mundo quer nos jogar para baixo, quer nos deixar dependentes dessa pressão, né? Prefira, como Tiago, prefira a pressão estando debaixo de um oceano de graça, Exatamente. Exatamente. né? Esteja mergulhado no Esteja oceano de graça e mergulhado. receba a pressãozinha, porque Exato. até debaixo do oceano a gente recebe pressão. Sim. Né? Até a. Como chama? Até o caixote, né? Não sei se eu bem esse nome. Deixa, vai levar caixote, vai sair rolando Mas você vai na levantar. areia, vai sair rolando na E areia. o Thiago sabe bem disso. Mas Jesus vai lá e te pega pela mão, que nem aquele pai que pega o filho que está sendo rolado pela, Vai lá e, pela ó, praia. você E vai- segura. Respira. É sobre isso. É uma ótima referência Sobre aí. isso. Porque a gente não está livre, gente. A gente não está livre nesse mundo, sob as pressões desse mundo. Mas Deus é a nossa liberdade, sabe? É a nossa força. É isso aí. E se a gente não parar para olharmos, né, o que a gente tem de mais precioso, a gente deixa a vida nos levar. Ou seja, deixa a vida nos levar. Não é nos levar. Deixa que Jesus nos leve. Esse é o melhor guia, né? É isso aí. Então vamos orar? Aonde você estiver, no silêncio do seu quarto, indo para o seu trabalho, Você pode orar ou apenas concordar conosco. ou concordar conosco, ir na palavra. Nós aqui não somos donos da verdade, não é sobre isso, não é sobre nós, Amém. é sobre a presença do Espírito Santo em nós. Nós somos apenas testemunha dessa palavra viva. Querido Deus, ó Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, pois o Senhor é o nosso, né, é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é o pão que está em nós. Senhor Deus, muito obrigado por essa segunda-feira que inicia mais uma semana, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos, apesar de toda a pressão que o mundo exerce sobre nós, sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é aquele que nos resgata, é aquele que nos guia, nos dá força, nos dá ânimo, para que a gente possa continuar, a gente possa prosseguir para o alvo. A gente não desanime, a gente não vacile com nossos pés. Nos dê sabedoria, Pai, para que a gente firme os nossos pés na rocha que é o Senhor. Pois pode haver ventos, tempestades, pode haver qualquer tipo de turbulência, mas se estivermos enxertados na videira, firmes na rocha, nós não seremos abalados, a nossa casa não será abalada, a nossa vida não será atemorizada, a nossa saúde será plena em nome de Jesus, pois o Senhor, acima de todo nome, há o Senhor, não há outro caminho. O Senhor é verdade, é o caminho e a vida. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, de alguma forma transmitindo, a sua palavra, aquilo que o Senhor deixou viva, para que a gente possa ser testemunha viva dessa palavra. Senhor Deus, nessa manhã, nesse dia, nós não sabemos a quem virá, quem olhará essa mensagem, mas o Senhor sabe. Desde antes da fundação do mundo, todos os nossos dias já estão nas suas mãos, Pai. Está escrito no livro da vida, assim diz a palavra.
E nós cremos nessa palavra, nós cremos no Senhor. Amém. O Senhor é Pai, o Senhor é o nosso melhor amigo, Jesus. Senhor Deus, nos coloque, sabe, assim como o pai faz com o filho, coloque no seu colo, sabe? Eu não sei o que você tem passado nesse dia, mas o Senhor está contigo. Não deixa, meu irmão, minha irmã, não deixe a pressão desse mundo, sabe, sucumbir a sua vida. Não deixe de você olhar para o alto, sabe? Amém. Olhe para o alto, apesar de todas as circunstâncias, acima de todos os problemas, olhe para o alto. Busque verdadeiramente de coração aquele que te deu a vida e continua lhe dando a vida. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, pois é o presente de Deus é hoje. Falamos aqui as semanas passadas sobre o passado já passou, o presente ainda virá, não pertence a nós, mas esse é o presente. Vivo hoje, o presente de Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos vivos, Pai, falando da sua palavra, Obrigado, Jesus. pois é isso que importa. Não importa nada que essa vida nos dá, pois é tudo passageiro, tudo passa, Senhor Deus, mas a sua palavra é eterna. Amém. O Senhor é um Deus vivo, Amém. é um Deus eterno, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e até a eternidade, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, nos ajude a caminhar, nos ajude também a descansar na sua palavra. O descanso que há na sua palavra não é a paz que o mundo a dá, mas é a paz que o Senhor nos deixou. É uma herança. O Senhor foi à cruz, o Senhor foi moído, o Senhor foi transpassado, o Senhor foi esmagado, o Senhor foi pressionado até o último segundo de vida. Senhor Deus, a sua morte não foi em vão, Pai. Verdade. A sua morte não é em vão. Obrigada. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu a vida. O Senhor venceu a morte, venceu o pecado, que havia o pecado inteiro. O Senhor não havia pecado, mas o Senhor recolheu todo o pecado do mundo sobre o Senhor naquele momento. Aleluia. E consumou. O Senhor venceu a morte e o pecado, para que hoje o inimigo, o mal, as trevas não prevaleçam sobre a nossa vida. E sim, a sua luz, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade esteja sobre nós, Pai. E que a pressão do mundo não seja capaz de colocar a gente para baixo, pois o Senhor está conosco. Amém. A sua destra, a sua mão está sempre nos sustentando, Pai, e nos guiando para o seu propósito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Leva essa palavra, né, para essa Amém. sua semana. Amém. Coloque esse hino, se você puder, no dia de hoje. Inclusive, assim, se você quiser ouvir uma palavra mais completa sobre pressão, ontem a gente ouviu uma ótima, né, do Guto. Sim. Coloca lá no YouTube Nova Igreja Ipanema, que você vai achar do culto de ontem, uma palavra do Guto. Fala exatamente sobre pressão. Exato. E falou muito na nossa vida, muito. Falou muito do nosso coração, Muito do demais. nosso coração, gente. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Jesus segura na sua mão pra gente não levar caixote. Exatamente. Tiago escreveu aqui, vamos surfar a onda da graça, mas terão caixote. Sim. Você vai engolir muita água nessa vida, né? Exato. Mas Jesus é aquele paizão que não sabe onde você não sabe onde começa a areia e termina Exato. você. Ele vai te pegar pela mão e vai falar, venha meu filho, aqui ó. Você tomou, Entendeu? E vai você- te colocar de pé. Você Estamos de pé. Você tomou um verdadeiro caldo, né, Thiago? Você tomou caldo ali da turbulência, Eu mas vários de quando eu era pequena. você consegue sair daquela turbulência depois do grande caixote, naquela onda. Não precisa esperar só quando pequena não, tá? É. Depois de adulta eu já levei vários caldos na Praia da Barra, eu lembro há pouco tempo atrás, Exato. tá? Levei um caixotão que eu cheguei a orar, falei, Jesus, pensei que eu fosse morrer. A gente toma os caixotes da vida, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, entendeu? Então espere por ondas grandes, espere por um mar agitado na E o- sua vida. E o evangelho não é conforto, né? Não. É confronto.
Mas você tá sob a graça. Exatamente. E Jesus está do seu lado, Isso é o que mais importa. né? A graça está sobre nós. Não desanime. Não deixe a pressão do mundo. Perseguição Sobre não você. parou, a igreja, o coliseu Eu não vou cantar porque eu parou. não sou bom cantor e minha voz de manhã fica igual locutor de rádio, sabe? Não pararam Então não a vou me atrever. igreja do Senhor. Gente, fiquem com Deus. Beijo no coração. Hoje, pela primeira verdade. vez, nós estamos lançando o nosso canal no YouTube. Sim, E Deus é bom, né? Então, vai lá nos seguir, porque a gente só tem a gente como inscrito. exatamente. A inscrição é só minha e da Thaisa por Não enquanto. pressionem a gente. É. Não pressionem. O nome do canal é Orei Hoje. Bota lá, @orei de orar, né? Não Orei esqueça o Hoje. arroba, porque tem E muito aí você vai orei. encontrar o canal. Se for da sua vontade, tiver no seu coração, segue a gente lá. A gente vai colocar, vai passar a fazer os nossos encontros pelo YouTube. E esse vai ser o primeiro que vai pra lá, né? Exatamente. E se você sentir no seu coração, quiser compartilhar essa palavra com alguém, esteja à vontade. O nosso propósito aqui é levar Sermos testemunhas. de testemunho do amor de Deus. Deus. Esse é o- Testemunhas de Jeová. Exatamente. Que o Jeová Jireh, Jeová Rafá, o nome de Jesus esteja sobre a sua vida. É muito bom falar desse amor, né? Amém, Jesus. Ó, um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, porque a gente tem que acordar as crianças. E até amanhã, porque a gente começa a semana hoje na pressão, mas a gente sabe que Deus, ó, tá segurando, né, mãe? Tá segurando nossa mão. E é sobre isso, tá bom? Uma ótima semana. Thiago rindo dos dois. Testemunho de Ele já Jeová. brigou comigo, Thiago, que não faça isso. Mas eu não aguento a piada. É isso aí. Valeu, Thiagão. Beijo. Vou dar um beijo na Tati. Dá um beijo na Tati. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Fui. Tchau, tchau.